Bom dia a todos que estão aqui no YouTube, mais um dia. Hoje, dia 23 de junho de 2026, e nós estamos em mais um programa do Upgrade Pray. Vamos começar, já tivemos nossos momentos, né, de louvor, de oração, e agora nós chegamos no nosso momento da nossa meditação. E hoje, de forma muito especial, a gente tem aqui a Lu, do Silene, lá de São Carlos, que é uma pessoa muito querida e aceitou estar aqui. Lu, muito obrigada, que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Que Deus te abençoe e as palavras, os momentos que se seguem são seus, tá? Muito obrigada pelas palavras de carinho, viu, Josi? Você também está no meu coração, sua família, viu? Emerson, Davi, todos foram muito importantes para mim. E foram e são, né? É, Cláudia, todos vocês. Eu agradeço também o convite. Não tenho muita facilidade para falar assim, né? Não sou nenhuma oradora, mas que Deus possa me usar e eu não gosto de dizer não, porque é a oportunidade da gente estar estudando mais e buscando, né, comunhão. E a oportunidade também de estarmos juntos estudando a palavra de Deus, né? Por isso estou aqui nessa manhã. Então, acho que para começar, vamos orar então a Deus, né? Pedindo a unção do Espírito Santo aqui na nossa vida e no nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós estamos gratos a Ti por essa oportunidade nessa manhã de estarmos aqui para estudar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude na compreensão, abra nossa mente, seu Santo Espírito se faça presente entre nós. Nos dê sabedoria, nos capacite a cada momento, Senhor. Nos dê um dia de bênçãos na tua presença também, que seja um dia abençoado para todos nós que estamos aqui nesse momento, os que vão chegar depois também, vão ouvir em outro momento, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de todos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. É, eu, eu preparei esse assunto, né? Ouvindo alguns sermões, eu ia anotando, e já tinha alguma coisa que eu já estava assim, estudando em relação a isso. Então, eu coloquei o título de Crescendo em um Relacionamento com Deus, e a atuação do Espírito Santo nesse sentido, né? De nos ajudar no crescimento do relacionamento, né? É, nós vamos começar com a parábola das 10 virgens. Está lá em Mateus 25, começando no versículo 1. Eu vou ler. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Retardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. As nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola fala de pessoas, né? Pessoas que estão dentro da igreja. Falam de nós, né?
Nós que nos dizemos cristãos, que estamos frequentando a igreja, que estamos lá, são pessoas que estão lá diariamente, todo sábado, nas reuniões, participando, todas parecem estar assim, no relacionamento com Deus, todos parecem viver estar na caminhada cristã, né? Estudando a Bíblia, orando, todos parecem estar nessa caminhada, nesse relacionamento com Deus. Mas nós vemos que dessas pessoas, umas realmente tinham o compromisso, muitas tinham o Espírito Santo ali. Outras pareciam ter, mas faltava a essência. Não tinha o que era principal, o âmago ali, né? A necessidade principal, que era o Espírito Santo. Nessa parábola a gente vê que são quatro os personagens, assim, a gente pode falar personagens? Sim, as quatro personagens ali principais, né? O noivo, que é Jesus, né? As virgens, aquelas que caminham com Deus, que têm uma vida de relacionamento, que têm o Espírito Santo, e aqueles membros, né? Que têm aparência, mas não têm a essência. Tem também a lâmpada, que é a palavra de Deus. E o principal de tudo, que é o Espírito Santo, o azeite, né? Sem ele, não se pode entrar nas bodas, né? Não se pôde entrar, as virgens não puderam entrar nas bodas porque faltou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o personagem principal aí dessa parábola, né? Sem ele não há a salvação, né? Sem ele não há a, a, a entrega total, né? A participação na vida eterna, né? Que seria o resultado de tudo isso, né? Mas o que nós precisamos pensar aí nessa parábola é que muitas pessoas que nós conhecemos parecia ter a essência, né? Estavam todos na igreja, frequentavam os cultos, davam dízimo, né? Muitos a gente até admirava pela dedicação, né? Mas acabaram que foram ficando pelo caminho. Quantas pessoas a gente já conhece que eram líderes na igreja, que atuavam e hoje estão fora, né? Desistiram dessa caminhada. Nós conhecemos até pastores que agora, infelizmente, não estão mais com a gente, né? Desistiram no caminho, né? E a gente tem que estar atento a isso, porque nós todos somos pecadores, estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a cair, cometemos erro, pecamos, né? Mas nós temos o Espírito Santo do nosso lado para nos convencer. Qual é a função dele mesmo? Jesus mesmo disse, né? Que ele enviaria o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente cai, quando a gente peca, mas a gente busca, a gente se arrepende, busca a ajuda dele, né? A ajuda do Espírito Santo, ele está sempre disposto. Eu vou até ler aqui o que está escrito na lição da escola sabatina, na página 73, a lição desse trimestre. Muitas vezes o Espírito Santo traz à mente os pecados que cometemos. O coração se comove com esses chamados, mas é fácil abafar a voz mansa e suave quando começamos a justificar o nosso modo de agir. Mas uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Está lá em João 16:8.
Que dom extraordinário! Precisamos desse convencimento para reparar o distanciamento que pode se infiltrar em nossa caminhada com Ele. Muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências, mas isso não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da atuação do Espírito Santo. Este revela a ingratidão da alma que menosprezou e ofendeu o Salvador, levando-nos contritos ao pé da cruz. Jesus, ferido novamente por nossos pecados. Choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Ellen G. White, Desejar a Todas as Nações, página 233. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Todos nós pecamos, mas a gente não precisa ficar desanimados nem caídos. A gente tem que buscar ajuda, né? Forças dele para nos levantar, para vencer os pecados e nos continuar firmes, né? Na nossa caminhada. A parábola termina dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso é muito triste, né? Mas nós não precisamos estar nessa turma aí, né? Nas pessoas que vão ouvir essa repreensão de Jesus. Nós precisamos buscar, enquanto é tempo, né? Deus está disposto a nos dar o seu Santo Espírito. Ele mesmo falou que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial está disposto a dar o Espírito Santo a todos que o buscam, né? E o Espírito Santo está do nosso lado, para nos convencer dos nossos pecados, nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, a nos ajudar a estar mais perto de Cristo, né? E agora, mas como a gente pode. Mas a gente também tem que ter o cuidado, né? De não, não, assim, não desistir, assim, não magoar o Espírito de Deus. Nós precisamos estar unidos buscando a força dele, né? Para nós para continuarmos firmes. Mas como poderemos fazer isso? Como permanecer firmes, caminhando, crescendo no relacionamento com Deus? E com a ajuda, né, do Espírito Santo. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Quem tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo 9, do 24 ao 27. Lá diz assim, a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo aqui, então, dizendo, né, ele fazendo analogia, metáfora, né, entre o cristão e os atletas,
lá era muito, em Coríntios, nessa época, né, é, as, o esporte mais comum era a luta e a corrida. E Paulo diz aqui que ele também corria e lutava. Ele sabia com quem ele estava lutando. Ele diz que ele não desferia golpes no ar. Ele lutava sabendo o que ele queria, né? Ele sabia que ele queria se manter firme, ele queria ser é, é, ele não queria ser desqualificado, ele diz, né? Ele queria alcançar a coroa incorruptível. Ele queria alcançar a coroa incorruptível, alcançar o alvo, né? E ele queria levar outras pessoas também nessa. Ele pregava, ele fazia, ele se dedicava para aquele povo ali. Ele escrevia muitas cartas, ele visitava muitas cidades, ele fundava igrejas, tudo sabendo o que ele estava fazendo, né? O que ele queria. Ele queria alcançar a coroa incorruptível e queria que aquelas pessoas que ele amava também alcançassem, fossem vitoriosos, né? Nós estamos aí agora na época da Copa do Mundo, né? Jogadores que se treinam bastante, mas a gente vê todos os esportistas, eles se dedicam muito, levantam de madrugada, treinam 7, 8 horas por dia, é, é, se dedicam ao máximo, né? Tudo para alcançar. Trabalham, eles treinam 4 anos para uma competição e depois ali rapidinho, né? Pode ganhar ou não, mas tudo isso é para uma vitória passageira, né? Agora nós, como cristãos, né? O que Paulo fala, a gente deve correr visando uma corrida, uma coroa incorruptível, né? Uma coroa que não uma vitória que será a maior que podemos imaginar e a melhor que podemos desejar, né? Que é a salvação, né? Que nós possamos, assim, ter essa em mente isso, né? E nós também, como os atletas, devemos nos esforçar, devemos correr, lutar para alcançar a nossa coroa. Se a gente não correr, não lutar, a gente vai enfraquecer, a gente não vai ganhar nada, a gente não vai conseguir, né? Nenhum prêmio, nem aqui nessa vida e nem na futura, né? Nós temos aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que desenvolveram uma vida de relacionamento com Deus, e o que eles falam, né? Trouxe aqui o pastor Billy Graham. Billy Graham foi um grande missionário, né? Evangelista. Eu lembro dele de criança, assistia na televisão, e ele sempre dava entrevistas, muito conhecido, né? É, em várias partes do mundo. Um dia, respondendo a uma pergunta, é, qual o pecado que ele se arrependia, né? Aí ele disse que o pecado que ele se arrependia era de não ter passado mais tempo com Deus, assim, ter levantado alguns dias, ter saído de casa sem ter passado mais tempo com Deus. Era isso que ele disse que era o pecado que ele se arrependia. E em várias entrevistas que ele deu, né, principalmente mais agora já idoso, ele dizia que ele se arrependia de não ter orado mais, estudado mais a Bíblia, né? Também de não ter passado mais tempo com a família. E ele também gostaria de ter viajado menos. Então, é uma pessoa que dedicava tempo, ele era um grande pregador, né? Mas assim mesmo ele achou que ele precisava ter passado mais tempo com Deus. Tem também o exemplo de Martinho Lutero, o reformador, né, protestante, um homem de Deus também. E ele disse que quando ele, vou até ler aqui que eu anotei que ele disse, Martinho Lutero dizia: tenho tanto a fazer hoje que passarei as 3 primeiras horas em oração
Ele também enfatizava que se não dedicasse tempo a Deus pela manhã, o diabo venceria o dia, pois a oração seria o oxigênio espiritual para realizar suas tarefas. Um outro que eu trouxe, também um teólogo, escritor do século XX, né? Muito também conhecido, ele disse: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar tempo a Deus, dedicar tempo ao relacionamento. Para ter conhecimento, para ter relacionamento, a gente precisa estar juntos, né? Caminhar juntos, passar tempo junto. E com Deus também é assim, nosso relacionamento com Deus. A gente tem que estar dedicando tempo a Ele, orando, estudando a palavra, testemunhando dele também para outras pessoas, né? Tem um texto da irmã White que está no Caminho a Cristo, página 55, que diz assim: Satanás empenhe-se em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador. Quanto mais nossos pensamentos se demoram em Cristo, melhor o representaremos perante o mundo. Se o nosso pensamento se demora em Cristo, no estudo da palavra, na oração, na comunhão, é, passarmos tempo meditando, orando, nós conseguiremos vencer o Satanás e nós seremos nós representaremos melhor o caráter de Deus aqui nessa terra. Nós seremos mais parecidos a Ele. Né? Diz que a gente, a gente, quando a gente convive muito com a gente, com uma pessoa, a gente fica parecida com ela, né? Pega os mesmos modos, os mesmos jeitos. E assim também é nosso relacionamento com Cristo. Se a gente passa bastante tempo com Ele, a gente vai ficar mais parecido com Ele, né? Que tenhamos isso na nossa vida, né? O nosso propósito, dedicar tempo na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Ele, para nos tornarmos mais parecidos com Ele, para termos também a disposição de cumprir a missão que Ele nos deixou, né? De testemunhar dele aqui nessa terra. Tem Jesus mesmo, quando ele estava aqui na terra, ele, quando tinha que tomar uma decisão muito importante, ele levantava, não só quando tinha que tomar uma decisão importante, fazia parte da vida dele, né? Levantava logo cedo e ia orar, né? Mas quando ele tinha uma decisão importante, como quando ele chamou os 12 apóstolos, antes disso, ele passou horas em comunhão e oração. Logo de madrugada, num lugar que ninguém atrapalhava, ele orava e buscava forças e orientação de Deus, né? Em muitos momentos da vida dele, a Bíblia mostra ele orando, né? E até no final, quando ele tinha que enfrentar a cruz, ele também passou horas angustiantes orando, né? Para ter forças para suportar tudo. E quanto mais nós, né, seres humanos, devemos e temos a necessidade de passar horas também, buscar essa comunhão com Deus, né? Tem ainda também um texto da senhora White que diz: qualquer coisa que diminua a força física debilita a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal, nos tornamos menos capazes de escolher, nos tornando menos capazes de escolher o bem, teremos menos força de vontade para fazer o que sabemos que é correto. E isso nos incapacita para realizar a obra que Deus nos deu para fazer. Ciência do Bom Viver, página 243. Então, aqui por esse texto também, a gente pode ver que as coisas que debilitam a nossa saúde, né? Tanto física como emocional, quanto a mental,
nos torna menos capazes de fazer a obra de Deus, né? De representar o seu caráter aqui. Então, nós temos, porque a gente perde a força, perde o ânimo, a nossa mente não está muito, se a gente não dorme direito, a gente fica mais difícil de tomar decisões acertadas, né? Então, a gente tem que cuidar também nesse ponto, né? De ter, buscar ter uma melhor saúde, né? Comer bem, fazer atividade física, comer bons alimentos, né? Tentar dormir o máximo possível e fazer as coisas que são importantes para a nossa saúde, né? Também coisas que nos aliviam a mente, né? Passar horas com a nossa família, ao ar livre também é importante, tudo isso ajuda para que tenhamos uma clareza mental e mais relacionamento com o nosso Deus também. Todas essas coisas, né, vai nos ajudar. Sabemos que, como já vimos, nós podemos pecar, mas o Espírito Santo está à nossa disposição para nos levantar, para nos, se necessário, enxertar novamente na videira que é Cristo, né? Nós não precisamos cair e ficar caídos ou desanimar. Nós temos que buscar esse relacionamento, essa comunhão diária que vai nos fortalecer, né? E aí nós vamos nos tornar, como eu já comentei, mais parecidos com Cristo. A gente fica parecido com as pessoas com quem a gente convive, né? A gente pega os mesmos hábitos às vezes. Então, esse relacionamento com Cristo e a presença do Espírito Santo em nossa vida vai nos trazer o fruto, nos tornarmos é, pessoas mais amáveis, mais. Vamos ver quais, então, relembrar, né? Os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Então, a gente vai reproduzir esses frutos na nossa vida, né? Buscando, estando em parceria, né? Com o nosso Deus, seu Santo Espírito na nossa vida, vai nos vai nos encher o nosso coração, transformando a cada dia. É uma caminhada, né? É um passo a passo, caminhada rumo a, a santificação que vai ser depois, né? Mas a gente vai caminhando cada dia e nos tornando mais parecida a Cristo, né? Através, então, da oração, comunhão, testemunho, e também aí vamos ter esses frutos do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, amor de estar na presença de Deus, amor pelas pessoas com quem convivemos, né? E tem também um verso muito importante, que eu acho, que está lá em Miqueias 6, 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. É isso, então, que o Senhor pede de nós, né? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos humildemente com Deus. Andar com Deus. É esse aí a nossa, assim, a nossa grande chave da vitória, seria isso? Andar humildemente com Deus, né? Nós caminhar juntos,
e juntos, crescendo no relacionamento diário com Ele, né? Andar humildemente com Deus. Isso não é uma questão assim, isso depende de nós, porque o Santo Espírito está lá. Deus vai dar a todos o que pedirem. Como ele disse, nós sabemos dar boas coisas, queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais ele quer dar o seu Santo Espírito para nós, ele está à nossa disposição. Basta nós irmos, né? E buscar a cada dia nos fortalecer, né, é, porque é, isso depende de uma decisão nossa, né? Só falta a nossa decisão de continuar, buscar, estar andando com Deus. Daniel, quando ele foi, ainda jovenzinho, quando ele foi levado, ele e seus amigos, né, lá para a Babilônia, que ele foi levado para o palácio do rei, o rei mandou que todos eles, né, fizessem parte da mesa do rei, comessem das coisas da mesa do rei. E ele disse que ele decidiu, está lá em Daniel 1:8, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as iguarias do rei, né? Mas eu queria firmar nessa palavra, firmemente. Ele fez um propósito de firmemente não se contaminar, né? Firmemente não se contaminar com as iguarias, depois firmemente não dobrar aos ídolos, firmemente ser honesto, firmemente andar, né, representar a Deus ali naquele país onde ele estava. E ele cumpriu isso. Ele firmemente cumpriu os propósitos dele. Que nós também possamos, né, ter esse pensamento em nossa vida, firmemente tomar a decisão de andar com Deus, de andar humildemente com Deus, firmemente andar nos seus caminhos, buscar estudar a palavra de Deus, passar mais tempo em comunhão com Ele. Eu estou precisando, esse assunto está servindo para mim, sabe? Eu estou precisando dedicar mais tempo, assim, de estudar a Bíblia, de passar mais tempo em oração, e na correria, né? Até muitas coisas envolvendo a igreja, mas muitas vezes é, esse envolvimento, essa correria, assim, com outras coisas, está me deixando, tirando tempo para dedicar mais ao estudo da Bíblia. Fazer o ano bíblico, que eu fazia direto, ultimamente eu não ando fazendo, fazer certos estudos que eu gostaria também e acabo não fazendo. Então, a gente tem que ter prioridade, né? Prioridade, como o Billy Graham falou, a prioridade que ele arrepende de não ter, assim, ter dedicado mais tempo, estudar a Bíblia, a oração e a família. E olha que ele era um homem um grande missionário, né? Com certeza estudava a Bíblia, mas ele achava que ainda precisava mais, passar mais tempo em oração e estudo da Bíblia. E, e, e com a família também. Que a gente também possa ter essa disposição, como Daniel, de firmemente andarmos com o nosso Deus. Nas parábolas das virgens, como a gente viu, né? Ela termina então dizendo que ele dizendo para as nécias, né? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Que isso nunca venha ser dito para nós, né? Que nós possamos, ao contrário disso, quando ele também disse que ele cedo, logo ele ia voltar, né? E vai ser logo, tudo indica, né? Eu creio que logo ele estará voltando aqui a essa terra para nos buscar. E que nós possamos, quando ele voltar, estarmos entre aqueles que vão estar felizes, aguardando, né? O retorno dele. Quando a gente ver Jesus voltando nas nuvens do céu, que a gente possa dizer, como está lá no livro de Isaías, né? Esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Na sua salvação, nos alegraremos e nos rejubilaremos. Que nós possamos ter firmemente esse propósito na nossa vida, de estarmos nos preparando para o encontro com o Senhor, né? Vivendo uma vida aqui nesse mundo andando com Deus, com fidelidade,
amando as pessoas, amando a justiça e decidindo firmemente andarmos sempre ao lado de Deus, buscando a sua presença, a sua companhia em nossa vida. Esse é o meu desejo para mim e para todos vocês. Então, é essa mensagem que eu tinha para vocês, para todos nós nessa manhã, para mim e para vocês nessa manhã. Agora, acho que eu termino, então, com a mensagem com uma oração, né? Então, Isso. vamos, é isso, né? Então, vamos Isso. orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, nós estamos nessa manhã aqui na tua presença, Senhor, buscando de ti orientação da tua palavra, Senhor, buscando a companhia do seu Santo Espírito para as nossas vidas também, Senhor, que ele possa fazer parte. Ele está à disposição, que nós possamos buscá-lo a cada dia, que ele possa fazer parte da nossa vida, que possamos juntos caminharmos em conhecimento e graça diante de Ti, que possamos juntos a cada dia caminharmos do Teu lado, Senhor, e firmemente decidirmos andar nos Teus caminhos, buscar a Tua direção, buscar estudar a Tua palavra cada dia, mais comunhão contigo, buscar, através da oração também, estarmos mais perto de Ti, forças de Ti, também para testemunhar de Ti, Senhor. Que nós possamos é, estarmos testemunhando, ajudando outras pessoas também a se prepararem para o encontro contigo, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, Senhor. Nos dê sabedoria, nos ajude, conduza-nos as nossas vidas para mais perto de Ti, Senhor. Que tenhamos esse firme propósito. Eu, minhas amigas que estão aqui, os que vão ouvir essa mensagem, todos os Teus filhos, Senhor. Que não sejamos negligentes, que não sejamos nécios, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê Seu Santo Espírito e nos ajude nesse sentido. É o que pedimos. Não por nossos méritos, Senhor, mas os méritos do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Amém. Amém. Vamos encerrar aqui pelo YouTube a nossa transmissão e eu espero vocês na próxima terça.